Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Nossa devocional de hoje está baseada na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículos de 11 a 14, onde lemos: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pelas dissimulações deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: Se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Às vezes essa passagem mostra algo que muitas vezes se perde nos nossos relacionamentos, principalmente na condição de líderes na igreja. Havia uma situação de diferentes percepções de como deveria ser a vida cristã. Paulo, chamado aos gentios, ele pregava e cria que a salvação, a justificação vem pela fé, pela graça de Deus. E sempre os de Tiago, os de Pedro, eles viviam essa briga porque eles queriam impor restrições alimentares e a questão da circuncisão aos gentios que não tinham nada a ver com isso, por ser esta uma tradição judaica. E isso, no que tange a comida, parece que Pedro e os outros judeus gostavam de uma feijoada, só por exemplo, uma feijoada brasileira, mas eles comiam escondido, como muitos fazem as coisas escondido. E quando os de Tiago, que eram judaizantes, não estavam lá, não haviam chegado para fazer uma coleta em Antioquia para socorrer os irmãos de Jerusalém que estavam passando aperto, essa coisa legal que é a solidariedade na divisão dos alimentos, o Paulo, que é sincero, viu que enquanto eles não chegavam, todo mundo estava comendo de tudo como se fosse gentio. Mas quando chegaram os de Tiago, eles dissimularam, eles mentiram, eles fingiram, não se assumiram fazendo algo que eles gostavam para dar uma satisfação ao legalismo, para não sofrerem condenação dos de Tiago, que eram radicais nos quesitos das tradições judaicas. Da mesma forma, nós devemos aprender a não fazer isso. Muitas vezes gostamos de algumas coisas que os outros não gostam, mas querem impor para nós, e nós anulamos a nós mesmos para dar uma satisfação às pressões que nem são nossas, que são o lixo que as pessoas têm em si, e ao invés de jogarem fora, que não serve para nada, querem jogar nos outros. Nós vemos que a pressão era tão grande que até o Barnabé, quem diria, o José das Consolações, estava se deixando levar por esse pecado da dissimulação, o pecado da falsidade, o pecado do fingimento. Satanás quer usar este mal para minar a confiança que temos no nosso próximo, que temos em nós mesmos, só para uma vida de aparências que o Senhor abomina. Irmãos, sejamos nós mesmos, sejamos sinceros, sejamos honestos. É essa confiança que vai dar relevância
a nossa vida cristã, a nossa posição de líderes. Nós pedimos a Deus que sejamos íntegros, não nos deixemos contaminar pela falsidade do mundo das aparências. Sejamos sinceros, vivamos a liberdade no espírito, que as nossas diferenças não nos oprimam ao ponto de pecarmos para fingir o que nós não somos. Que a ação de Deus na nossa vida gere o aceite do outro, de maneira que as nossas diferenças nos remetam à diversidade na multiforme graça de Deus que opera em nós. Que Deus nos abençoe e que tenhamos a liberdade de, como Paulo, repreendermos uns aos outros em amor, como aconteceu no passado. Muitas vezes romantizamos a vida na igreja primitiva como se os apóstolos, os líderes, fossem pessoas perfeitas, mas eles eram como nós, pessoas em busca da estatura de varão perfeito, permitindo que Deus corrigisse os seus erros, suas dificuldades de relacionamento, para algo maior, que é a sinceridade, uma base, um fruto do Espírito de Deus atuando em nossas vidas. Pedro, que era até sangue quente, conhecido por seu caráter intempestivo, vocês veem que não há registro de que Pedro ou nenhum deles tenha se rebelado contra Paulo, porque Paulo falou, exortou com autoridade, e esse erro não se criou entre eles. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe nesta meta de transparência para a liberdade no Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me